gestor de renda variável da Claritas, e hoje nós vamos conversar sobre a performance dos fundos Claritas Long Short, Claritas Valor e o Claritas Long Bias, em relação ao mês de março. O mês de março foi marcado pelos reflexos da guerra da Ucrânia com a Rússia, tá? Forte impacto aí nas principais commodities mundiais, muita volatilidade no começo do mês, e ao longo do mês você começa a ter uma certa normalização, mas em um nível muito acima do antes da guerra nas principais commodities, tá? E com bastante impacto aqui também no setor doméstico, com uma necessidade da Petrobras de fazer um forte aumento nos preços do diesel e da gasolina, o que gerou uma tensão muito grande na empresa, no ambiente político, com a queda do seu presidente, e de certa forma levou a um grande teste aqui na governança corporativa da empresa, pressionando bastante as ações ao longo do mês, mas que no final das contas terminou com um final extremamente satisfatório, onde a Petrobras manteve sua política de preços, e candidatos que foram indicados para presidente e presidente do conselho da empresa, que tinham conflitos de interesses, foram barrados pela política de pessoal da empresa, levando a indicação de outros nomes. O nome para o presidente do conselho, o nome que já era do conselho da empresa, nomes muito, muito bem vistos pelo mercado. Tá? De certa forma, eu diria que mais um grande teste para o arcabouço de governança corporativa da Petrobras, e a empresa novamente passou aí com louvor. Eu vou dividir com os senhores um pouco dos dados aqui do fundo, e a gente vai entrar um pouco mais em detalhes em cada um dos cases, tá? Começando aqui com o Claritas Long Short, esse mês o fundo apresentou uma performance de 0,64%. No ano, ele apresentou performance de 2,62%, equivalente aí a 108% do CDI. Indo para o próximo slide, a gente apresenta aqui já uma exposição bruta ajustada na casa de 50%, já muito próximo aí da normalização no apetite de risco do fundo, e uma exposição líquida na casa de 9,6%. Destaques de resultados aqui no mês de março, no Claritas Long Short, a estratégia aqui de pares, com destaque no par Sabesp contra a Sanepar. Tá? Acho que muito em linha com a visão de que o candidato Tarcísio é um candidato competitivo para o governo do Estado, e se o Tarcísio ganha, eu diria que a probabilidade da Sabesp ser privatizada é extremamente alta, tá? Justamente por trás, a principal ideia por trás desse par. Também vale mencionar aqui Minerva com Marfrig, direcional com MRV. Em ação direcional, vale mencionar destaques aqui a Simpar, São Martinho, a direcional, Multiplan e Cury. Cury e a posição short em IRB, com uma pequena contribuição negativa. Na ação comprada contra o índice, vale mencionar aqui destaque positivo em Metalúrgica Gerdau, e Petrobras aqui com um pequeno destaque negativo, mas com muita volatilidade aí ao longo do mês para o resultado do fundo. Tá? Seguindo adiante, podemos falar um pouquinho aqui do Claritas Valor. Ele terminou o mês aí com 7,31% contra 5,96% do IBX. No ano, Claritas Valor sobe 16,93% contra 14,89% do IBX. Tá? Como principais destaques aqui no Claritas Valor no mês, vale citar Gerdau, Vamos, JHSF, Açaí, Vale, São Martinho, Minerva, Simpar e Petrobras e Jales Machado com pequenos destaques negativos. Olhando aqui o Claritas Long Bias, apresentou uma performance de 6,54% no mês de março, e no ano acumula performance positiva aqui de 14,86%. Lembrando aqui um pouco do formato do nosso Claritas Long Bias, ele deriva da junção das estratégias Claritas Valor e do Long Short. Então a gente traz para o Long Bias a carteira do Claritas Valor, todo o nosso stock picking do Claritas Valor. Temos aqui também 24% de exposição bruta de operações do Long Short, tanto em pares quanto em ação short, e uma estrutura de proteção através de compra de puts e também venda de calls em diversos papéis.
Falando um pouco agora, gente, dos principais temas de investimentos, começando aqui com o tema de exportadoras, de commodities. Aqui eu queria mencionar para vocês um forte impacto nos preços das principais commodities em função da guerra da Ucrânia, tá? Vamos começar aqui com o diesel no mercado internacional, subindo 48%. Petróleo subindo 26% e a gasolina 36% nos mercados internacionais. Importante observar que, além da alta do próprio petróleo, a diesel e gasolina apresentaram altas ainda maiores. A margem de refino do diesel e da gasolina se expandiram ao longo desse processo de guerra, tá? Olhando aqui no Brasil, o diesel hoje se encontra 38% mais caro vis-à-vis a média do quarto trimestre, e a gasolina 24%. O etanol, por sua vez, que tinha sofrido uma forte queda ali na virada do ano, já praticamente recuperou a sua performance. Quando a gente olha aqui para minério de ferro, subindo 43% em relação à média do quarto trimestre, tanto o minério de ferro padrão 62%, quanto o minério de ferro de Carajás subindo 41%. Níquel sobe 62% vis-à-vis a média do quarto trimestre, gente. Níquel, você teve um problema sério ali na LME, onde você passou quase uma semana com os negócios suspensos por imbalance de mercado, tá? E após a volta da negociação, ele está se estabilizando num patamar extremamente elevado, 32 mil dólares. Só para colocar em contexto, nesse patamar, a Vale faria em níquel quase 5 bilhões de dólares de EBITDA, tá? Alumínio também vale mencionar, R$ 3.500 está negociando hoje o alumínio, 26% acima da média do quarto trimestre. Celulose, 30% acima ali da média do quarto trimestre, e o açúcar basicamente parado, tá? Como eu comentei, acho que o destaque aqui na estratégia foi a Petrobras, com muita volatilidade, mas novamente um grande teste da sua governança corporativa, onde no final das contas, o final foi extremamente satisfatório. Também não posso deixar de comentar esse gráfico aqui em relação a performance das moedas. A gente percebe claramente que o vento favorável para o setor de commodities, de um real muito mais desvalorizado em relação aos seus pares, começa a voltar. Você começa a perceber a moeda brasileira começando a se valorizar e compensando um pouco, fechando um pouco o gap em relação aos principais países que competem com o Brasil em relação à nossa pauta de exportação. Mas ainda assim, gente, quando a gente olha o preço das commodities em reais, em função do forte aumento dos preços internacionais, a gente está vendo aqui uma dinâmica muito positiva. Também é importante mencionar, esse mês a gente fez novamente um pequeno passo ali em direção a um rotation, tirando um pouco da carteira de commodities e colocando um pouco mais na carteira de papéis mais ligados à economia. Então a gente vende esse mês um pouco de Vale, vende um pouco de Gerdau, aumenta a posição em Cury, aumenta a posição em Multiplan, aumenta a posição em Açaí, aumenta a posição em Cyrela, tá? Então foram algum reposicionamento que a gente fez aí ao longo do mês de março. Com relação ao tema aqui de cases seculares de crescimento, não tivemos grandes novidades. Alguns pequenos comentários. A Apivida entregou um resultado aquém da nossa expectativa em relação a esse quarto trimestre, mas a gente entende que é muito conjuntural ainda como resquício do ambiente Covid. A dinâmica de resultados do setor ainda tende a ser negativa nesse primeiro trimestre, mas a gente está muito confiante na dinâmica e nas sinergias a serem capturadas com esse deal, tá? Com a junção da Apivida com a Notre Dame Intermédica. Com relação ao Banco BTG, apenas uma notícia que eles aumentaram um pouco a exposição no Banco Pan, chegando aqui a 75% de exposição. Com relação a esse tema de empresas de valor, vale mencionar a CPFL, entregou um excelente resultado aqui no quarto trimestre, fechando com chave de ouro aí esse ano, que foi muito forte para a empresa, quase 4,8 bilhões de lucro no ano,
incorporou já, a gente começa a ver nos resultados a aquisição da C3E Transmissão, uma aquisição dessa transmissora que ela fez ali no Rio Grande do Sul. Tá? E a novidade é que novidade não, assim, pelo segundo ano consecutivo, a CPFL opta por pagar 100% de payout, tá? Então, além de ter comprado a CPFL Transmissão, que agregando crescimento nesse case, ela paga 100% de payout, totalizando alguma coisa como 12,5% de dividend yield relativo ao ano de 2021. Tá? Quando a gente olha para 2022, a gente espera um crescimento adicional do lucro, não tão forte quanto foi 2021 em relação a 2020, porque você tem a pressão negativa aqui dos juros mais altos, mas ainda assim a gente espera um crescimento de lucro e a gente está vendo alguma coisa como 13% a 14% de dividend yield, caso a empresa opte novamente por pagar 100%. Tá? A empresa está numa situação de balanço extremamente confortável, alavancagem sob controle. Se não tiver nenhuma aquisição muito relevante, eu acho que esse seria o cenário base. Tá? Mas mesmo que não tenha, mesmo que tenha uma aquisição muito relevante, ainda assim os 50% de payout te garante alguma coisa como 7% de dividend yield, que é extremamente atrativo. Com relação à Cury, apresentou bons resultados relativos ao quarto trimestre, a receita líquida crescendo 42% ano contra ano, e margem bruta estável de forma sequencial, mesmo considerando toda a pressão de custos que a gente está vendo no setor. Tá? Conversamos recentemente com a empresa e a dinâmica do primeiro trimestre continua muito forte. Com relação à JHSF, vale mencionar, eles compraram 51% de uma empresa que tem uma área de 5,7 milhões de metros quadrados no interior de São Paulo, em Bragança Paulista, com VGV estimado aqui de 6,1 bilhões de reais. Essa área é muito próxima do Fazenda da Baronesa, um condomínio de luxo, de certa forma concorrente do Fazenda Boa Vista. Tá? É isso que eu tenho para comentar em relação aos resultados. Eu me coloco aqui à disposição dos senhores, caso algum comentário adicional seja necessário. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado.